pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo que passaremos com este novo tema, que a sua graça seja derramada sobre nós e possamos ter um entendimento ainda melhor do que seja o Evangelho do nosso Salvador. Senhor, nós somos gratos a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa e aqui, Senhor, em Teu nome, estudarmos as Escrituras, sermos aqui, Senhor, capacitados, revestidos pelo poder da Tua Palavra. Fala conosco nesta manhã, em tudo que será ministrado aqui nesse lugar, que o Teu caráter, os Teus atributos venham a ser expostos de forma que venha a criar raízes nos corações, venha, Senhor, a crescer, ser como árvore frutífera no coração da Tua igreja. O que nós te pedimos, cerca-nos da Tua graça, abençoe essa aula, a aula do CETEB, o Cleiton, Senhor, lá na sala, que da mesma forma a Tua graça seja derramada naquele lugar. O que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de partir aqui para os slides, eu quero na página 6, junto com vocês, fazer a leitura do que ele faz aí numa breve introdução a respeito do Evangelho de Cristo. Ele diz assim: a mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas. O cristianismo oferece as melhores notícias de todos os tempos. De fato, ele oferece a única solução para nossas crises mais urgentes. Nenhum programa educacional, partido político ou terapia psicológica é capaz de lidar com o problema mais profundo da raça humana. Embora a sabedoria humana tenha nos dado muitos benefícios temporários, a história também revelou o quão falidos estamos para enfrentar a profunda culpa e a penetrante corrupção sobre as quais se angustia o nosso mundo. O Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo. Há aproximadamente 2000 anos, durante o auge do Império Romano, Deus enviou o seu Filho na história humana, a fim de salvar pessoas de todas as nações de seus pecados e misérias. Cristo foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre de uma virgem e nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos e para oferecer a sua vida como um sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez as exigências da justiça de Deus contra os pecadores e tornou possível que um Deus justo os perdoasse. A sua ressurreição, após 3 dias, testificou que Ele é o Filho de Deus e que Deus aceitou a sua morte como completo pagamento por nosso pecado. Agora, todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas, reconciliadas com Deus e receber a vida eterna através da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por meio dessa grande obra de salvação, Deus nos revelou quem Ele é. Uma introdução ao Evangelho e um resumo, Um resumo muito bem escrito aqui, definido por Paul Washer a respeito do Evangelho. Então, meus irmãos, não há nada nessa terra, nada nesse mundo que possa de fato suplantar ou que possa vir a trazer uma limpeza no coração do homem, a não ser o Evangelho. Como Paulo vai dizer no primeiro capítulo do Evangelho da sua carta aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus. Então, quando o Evangelho ele é pregado, quando ele é ministrado, é o poder de Deus que está sendo derramado sobre aquela vida, de tal forma que o seu coração é inundado com uma força, um poder, o qual nunca antes ela venha a ter sentido, ou tenha presenciado, ou tenha vivenciado essa experiência. Então, quando o Evangelho entra no coração da pessoa, ele já entra com um poder transformador, com um poder regenerador, de tal forma que aquela pessoa sente que ela não é mais a mesma, ela não é aquela pessoa que ela era antes. O seu pensamento começa a mudar, o seu coração é moldado às Escrituras e assim, portanto, ela passa a viver em novidade de vida. Repito as palavras de Paul Washer: não existe cultura,
partido político, ideologia, psicologia de tratamento, enfim, qualquer tipo de terapia que possa mudar o coração do homem como o Evangelho de Jesus Cristo muda. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como uma breve introdução, se você gravar aqui no seu coração esses 3 parágrafos, quando alguém te perguntar o que é o Evangelho, você vai dar uma tremenda de uma aula para essa pessoa, né? Porque esses 3 parágrafos aqui retratam bem, de forma muito resumida, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que o Paul Washer fez, meus irmãos, nesse livreto foi, antes de propriamente entrar no Evangelho, ele fez algumas introduções. E entre essas introduções está aquela que ele fala do caráter de Deus. Ele fala dos atributos do caráter de Deus. Ele vai falar só de 3 atributos do caráter de Deus, que ele considerou dentro de uma lógica evangelística os 3 mais importantes, seria a base para o surgimento do Evangelho, a base para o trabalho e para a obra de Cristo na sua igreja. Então ele vai cuidar de 3 que nós vamos ver daqui a pouco, e ele então introduz ainda aí na página 6, quando ele fala a respeito do caráter de Deus. O Washer traz para nós alguns entendimentos prévios para que a gente possa compreender no futuro o que seria então o Evangelho de Jesus Cristo. Então o caráter de Deus nos conduz ao Evangelho. Para entendermos, meus irmãos, o Evangelho, precisamos em primeiro lugar entender o caráter de Deus, entender quem é Deus, porque nós não vamos compreender a obra de sacrifício de Cristo, nós não vamos compreender a sua obra de vida, morte e ressurreição, nós não vamos compreender o que Jesus veio fazer aqui, se antes nós não compreendermos, se antes nós não tivermos como base o caráter do Deus que salva, o caráter do Deus que é capaz de enviar o seu unigênito Filho para morrer por pecadores, para morrer por aqueles que são seus inimigos, que as Escrituras tratam como inimigos de Deus, ou seja, aqueles que possuíam uma inimizade com o Senhor. Então Paul Washer ele vai tratar no primeiro momento do caráter de Deus, ele vai trazer à tona, ele vai trazer à luz os atributos de Deus, o caráter de Deus, para que a gente possa mais à frente entender como Deus foi capaz, e a palavra é essa, como Deus foi capaz de entregar o seu próprio Filho para morrer a nossa morte, para que nós hoje vivêssemos a sua vida, porque Cristo habita em nós. Então, para entender o Evangelho, meus irmãos, nós devemos, no primeiro lugar, entender o caráter de Deus, entender que o Deus Criador, Ele criou todas as coisas, Ele é o Criador pessoal de todas as coisas, não há absolutamente nada no universo que não tenha sido criado pelas mãos do nosso Senhor, que não tenha passado por uma criação pessoal do nosso Deus. E esse Deus pessoal, Ele é também um Deus trino, ou seja, 3 pessoas distintas, diferentes umas das outras, e mesmo assim, um único ser, uma única pessoa que na face do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, trabalha esse caráter entre si, né? Eu ouvi um dia um padre católico dizer que a Trindade ela se enamora, ou seja, há um relacionamento trinitário ali de amor entre Pai, Filho e Espírito. E aqui, mais uma vez dizendo para os irmãos, é algo que a nossa razão não há como entender. Então entenda apenas que existe, que é assim que funciona e pronto. Não tente entender a Trindade. Então, uma única essência e qualidades divinas. Mas, por exemplo, Deus é amor. Por essa relação trinitária, o Filho também é amor. E o Espírito também é amor. Dentro dessa relação trinitária, Deus Pai, Ele é bom. E o Filho? É bom também. E o Espírito? Bom também. Então nós vemos o quê? Uma única essência, um único caráter, e esse caráter não há distinção entre Pai, Filho e Espírito. Todos possuem os mesmos atributos e os mesmos caráteres. Isso nós precisamos entender.
em que pese olharmos para Deus Pai como o Criador de todas as coisas e aquele que enviou o Filho, apesar de olharmos para o Filho como aquele que também foi o Criador de todas as coisas e também participou da obra da criação, como diz João no seu Evangelho, como diz Paulo aos Colossenses, e como diz toda a Escritura a respeito disso, o Filho foi o enviado do Pai, o que morreu na cruz, nós entendemos que foi o Filho. E o Espírito, que também trabalhou na criação, que também trabalhou no envio do Filho, porque afinal de contas, quem concebeu a Maria a graça de ser mãe? O Espírito Santo, não é isso? E nós vemos também o que o próprio Espírito foi quem ressuscitou Jesus ao terceiro dia, e foi ele que foi rogado ao Pai para ser enviado, para permanecer conosco na volta do Senhor ao trono da eternidade. Então o que Paul Washer quer, meus irmãos, nos transmitir é que nós devemos entender que servimos a um Deus criador de todas as coisas. Esse Deus é um Deus trino, em que há distinções não do caráter, há distinções aí, vamos dizer assim, grosseiramente, há distinções das funções, mas não no caráter, os atributos são os mesmos. E por fim, então, por causa dessas qualidades do caráter da Trindade, dos atributos da Trindade, o pecador então pode ser regenerado. Por quê? Porque Deus, após o homem pecar, Deus já estabeleceu todo um plano, toda uma estratégia de conduzir o homem novamente à santidade, conduzir o homem novamente à vida eterna, conduzir o homem novamente a uma comunhão e intimidade com o Senhor. De que forma? Enviando o Filho para morrer pelos seus pecados. Enviando o Filho para se fazer pecador, entenda, pecador no sentido de receber os pecados de todos, mas Jesus não pecou, mas ele recebeu os pecados de todos naquele madeiro. Sobre ele estavam as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, estavam todos os castigos possíveis sobre as nossas vidas, estavam sobre o nosso Salvador, e ali então ele morreu por cada um de nós. Então Paul Washer ele vai então entrar definitivamente aí no primeiro momento. Ele vai falar de 3 atributos do caráter de Deus. Ele vai iniciar com aquele que é evidentemente o mais importante. E o mais importante por quê? Porque o amor, ou do amor, é que flui todas as outras coisas. Deus criou o mundo por amor, Deus criou o homem por amor, Deus estabeleceu os luminares, estabeleceu a constância do universo por amor, Deus sustenta o homem até hoje por amor, Deus trabalha no coração do homem por amor, Deus enviou o seu Filho por amor, Deus trabalhou na vida do seu Filho enquanto ele esteve entre nós por amor, Deus enviou o seu Filho no madeiro para morrer por nós por amor, Deus ressuscitou o Filho por amor e Deus continua salvando vidas por amor. Então o Evangelho tem como base, como pilar central da sua sustentação o que? O amor. As boas novas não seriam possíveis de chegarem até nós se não fosse pelo amor. Então o amor, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, o amor é ali o maior dom. O amor é o maior poder de Deus. O amor é o maior, podemos assim dizer, atributo do caráter de Deus. E olha o que João diz na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. Lá no finalzinho das Escrituras, capítulo 4, versículo 8. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que abrir primeiro aí pode ler. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aí ele continua no 9 e diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então o que João diz aqui no seu Evangelho é o quê? Que Deus é amor. E quem não ama, ele vai dizer, não tem o amor de Deus. Então o que move
meus irmãos, o que move Deus a salvar o homem não é o mérito do homem, não é a capacidade do homem, não é, entre aspas, a bondade do homem. O homem não é bom, mas vamos botar aqui uma certa bondade do homem. Não é. O que conduz Deus a salvar o homem, o que move Deus a se entregar naquele madeiro para salvar o homem é o seu amor. Porque Deus, Ele é amor. E o seu amor o leva, então, a esta atitude de salvar o homem, mesmo o homem sendo seu adversário, mesmo o homem sendo seu inimigo, mesmo o homem possuindo inimizade com o seu Criador. Então o seu amor, o amor de Deus, meus irmãos, não é uma atitude como a nossa, uma emoção, um sentimento, mas o amor de Deus, ele é parte do seu caráter. Está no caráter de Deus amar. É impossível que Deus não ame. É impossível que Deus não ame alguém. Então, quando você estiver precisando de Deus, rogando a Deus, e você não obtiver resposta, não entra nessa como muitos entram, né? Ah, o Senhor não me ama, o Senhor ama mais o meu irmão do que a mim, né? Já viu o filho falando para pai e mãe? Ah, o Senhor ama mais o meu irmão do que eu, só porque ele é o caçula, ele tem tudo, não sei o quê. Isso aí acontece, via de regra, em quase todas as famílias, né? Isso aí é algo muito comum. E às vezes nós nos colocamos neste lugar também de choro e lamento, né? Parece até botafoguense, né? A gente se coloca nesse lugar de chororô, ficar chorando com Deus. O Senhor não me ama, porque o Senhor não me responde, porque o Senhor não fala comigo, né? Não, meus irmãos, é impossível Deus não amar. Guarda essa frase no seu coração. Porque Deus, Ele é amor. A essência principal de Deus é o amor. Então não caia nessa armadilha do seu próprio coração de achar que Deus não te ama. Ele é todo amor, é fonte de todo amor, e não há, portanto, como Deus não amar. E aí, nos voltando para o livreto na página 7, ele separou 4 textos que falam exatamente a respeito disso. 1 João 4,8 nós já lemos. Temos aqui um outro texto: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Como está lá no Salmo 103,8. Ele também nos pede para olharmos Êxodo 34,6 e Salmo 86 e 145. Ou seja, essa misericórdia, essa compassividade, essa longanimidade, essa benignidade são frutos de quê? Do amor de Deus. Se Deus não amasse, se Deus não tivesse como pilar da sua existência o amor, Ele não seria misericordioso, Ele não seria compassivo, Ele não seria longânimo, Ele não seria benigno. Então todos esses outros atributos de Deus, do caráter de Deus, vêm do seu amor, ok? Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de nós e se detém para se compadecer de nós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, versículo 18. Ou seja, Ele espera para ter misericórdia de nós, se detém para se compadecer de nós. Isaías está falando aqui, olha, Deus já poderia julgar a nação, mas Deus ama o seu povo, e por Ele amar o seu povo, Ele está esperando para ter misericórdia. Ele está se detendo, Ele está ali, retendo a sua mão de justiça e de juízo sobre a nação. Para quê? Para se compadecer de vós, porque o Senhor Deus é justiça, e bem-aventurados os que nele esperam. E o último texto, de Tiago 1,17, ele vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, meus irmãos, como diz Tiago aqui, tudo que é bom vem de Deus, não vem do homem. Se há resquícios de bondade, misericórdia, graça, compassividade, longanimidade, paciência, amor no homem, é porque isso vem de Deus. Como diz Tiago, toda dádiva vem do céu, vem do Pai das luzes. Eu vou desligar aqui, meus irmãos, o monitor, porque é muito chato você estar olhando para um lugar e está, né?
Daqui a pouco tem mães aí passando mal, porque o olho vai ficar meio... Então eu vou aqui passando para vocês e depois, me lembrem, eu coloco lá no grupo da igreja, eu coloco os slides, tá bom? Que são, na verdade, só uma cópia do que já está aí no livreto. A gente não vai fugir do livreto, então não fiquem preocupados com isso, tá bom? O segundo que Paul Washer vai trabalhar aí ainda na página 7 é a santidade de Deus. Deus é amor e Deus é santo. Vamos ver o que diz aí Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Quem abrir aí já pode fazer a leitura. A visão e o chamamento de Isaías. Aleluia. Olha o que esses homens, que esses serafins, clamavam ali diante de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Imagine, meus irmãos, que nesse exato momento temos serafins e anciãos diante de Deus, dizendo: santo, santo, santo. Quando a sua igreja louvar e adorar a Deus, os anjos estarão lá dizendo: santo, santo, santo. 24 horas por dia tem anjos e anciãos, como diz Apocalipse, diante do trono de Deus, dizendo: santo, santo, santo. Por quê? Porque a santidade é um atributo do caráter de Deus. E a santidade ela é importante para o Evangelho por quê? Porque na vinda de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, nós nos tornamos santos. Nós nos tornamos separados. Nós nos tornamos, então, pessoas lavadas, remidas pelo sangue daquele que é santo. A santidade de Deus, meus irmãos, significa dizer que Deus está acima de toda a criação. Então eu vejo, uma das coisas que mais me causa estranheza é quando alguém tenta se colocar no mesmo patamar com Deus, chamando Deus de amiguinho, usando palavras diante de Deus, palavras que você usaria para um amigo, para uma amiga, para um filho, para uma filha, para um marido, uma esposa, mas não para Deus, porque Deus, meus irmãos, não é como nós. Deus, Ele é santo, santo, santo. Deus, Ele é inigualável, inalcançável, incompreensível. Não há como, meus irmãos, nós nos colocarmos no mesmo patamar do Senhor. Por isso que quando nós oramos, nós estamos ali numa atitude de humilhação diante de Deus, porque Ele é santo, santo, santo. E nós somos santos, porque Ele é santo, santo, santo. Nós não temos em nossa casa serafins e anciãos dizendo para nós: santo, santo, santo. Quem tem isso é o Senhor, diante do seu trono de graça e de amor. Portanto, o Senhor é santo e nós somos a sua criação, imagens e semelhança dele, ok, mas somos a sua criação, porque Deus, meus irmãos, Ele é transcendente e Ele é incomparável. Não há como nos compararmos ao Senhor. Não há como, meus irmãos, nós sermos transcendentes. Só o Senhor transcende não só a matéria, mas transcende todo o nosso entendimento. Ou seja, Deus está separado de toda a corrupção, Deus está separado de todo o pecado, Deus está separado de toda a maldade, Deus está separado de toda a malignidade e assim por diante. Deus se encontra separado de todo o mal. Então Deus jamais vai corroborar com o pecado. Deus jamais vai concordar com o mal. Deus jamais vai manifestar o seu acordo com aquilo que não é luz. Deus não se mistura com trevas, muito pelo contrário. Deus leva a sua luz
até as trevas e lá ilumina todas as coisas. Deus não pode pecar e não pode ter comunhão com o pecado, porque Deus é santo, santo, santo. Ou seja, meus irmãos, em resumo, Ele é completamente diferente de todos nós. Então, quando você se colocar diante do Senhor em oração, quando você se colocar diante do Senhor intercedendo, quando você se colocar diante do Senhor manifestando a sua petição diante de Deus, entenda com quem você está falando. Você não está falando com qualquer pessoa, você está falando com aquele que é santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos. Em terceiro e último lugar, mas antes eu quero ler com vocês na página 8, mais 4 passagens. A primeira aí já é Isaías, que nós fizemos a leitura. A segunda, 1 João 1,5, diz assim: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Abacuque 1,13 diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Olha a pergunta que Abacuque faz a Deus. Abacuque, vendo todo o mal em Israel, Abacuque pergunta ao Senhor: Senhor, Tu és santo, Tu não suporta a corrupção, Tu não suporta o pecado, Tu não suporta a maldade, Tu não tens parte com a maldade. Como o Senhor tem permitido que homens maus façam o que tem feito contra Israel? Abacuque utiliza o próprio atributo de Deus contra tudo que está acontecendo à sua volta. Assim como um dia Abraão fez com o Senhor, assim como Moisés fez com o Senhor, então Abacuque também se utiliza dessa iniciativa. Tiago 1,13 diz: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Muitos falam isso, né, meus irmãos? Muitos falam isso. Não, isso aqui é uma tentação que Deus enviou para eu... Meus irmãos, Deus não vai enviar tentação a ninguém. A tentação, ou ela está na concupiscência do nosso coração, ou ela está numa ação demoníaca ali naquele momento, mas não é Deus que está enviando a tentação. Imagina Deus enviar, imagina você colocar o seu filho em perigo para ver se ele suporta o perigo. Você faria isso? Eu vou aqui fortalecer, dar vigor ao meu filho, vou colocar ele em risco de vida para ver se ele consegue passar por essa prova. Meus irmãos, não existe isso. Da mesma forma que você não faria isso com seu filho, com a sua filha, Deus também não faria isso com seus filhos. De forma alguma Deus envia a tentação. Ok? E último, Salmo 5,4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Terceiro lugar, meus irmãos, o terceiro e último atributo que Paul Washer cuida é a justiça de Deus. Deus, Ele é justo. Ou seja, o que quer dizer com Deus ser justo? Deus, meus irmãos, é moralmente excelente. Poderíamos dizer, Deus é moralmente excelente e Deus é moralmente perfeito. Não há imperfeições na moral do Senhor. O Senhor é um ser completamente moral, excelentemente moral. Assim, portanto, repetindo o que já vimos na santidade de Deus, Deus não coaduna com aquilo que é mal, com aquilo que é imoral. Deus não habita na imoralidade de ninguém, porque Ele é moralmente excelente. Deus, meus irmãos, Ele é absolutamente justo. E Deus faz justiça com qualquer pessoa, sendo ali um regenerado ou não. Deus vai trabalhar com justiça. Principalmente os regenerados, Deus fará justiça maior ainda. Porque Deus cobrará muito mais daqueles a quem Ele deu, do que daqueles a quem Ele não deu. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus, Ele é justo.
Ainda que nós, Senhor, mas eu cometi essa injustiça, porque naquele momento era necessário para um bem maior. Meus irmãos, não existe isso. Não existe cometer uma injustiça para um bem maior. Não existe. Não existe eu, por exemplo, ocupar o lugar do meu filho vai roubar alguém, eu tiro ele do caminho, roubo eu para que ele não roube. Não existe isso. Usando um exemplo bem esdrúxulo, né? Não existe essa possibilidade. Então Deus, Ele é justo com o ímpio e Ele é justo com aquele que deveria ser justo e está em pecado. Deus faz justiça, meus irmãos. Não se engane. Mas eu sou o príncipe de Cristo. Eu sou a princesinha do Senhor. O Senhor não vai, não. Ele vai sim. Ele vai sim, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser mês que vem, pode não ser ano que vem, mas quando Ele voltar, Ele julgará a todos. Todos estarão debaixo do seu juízo. Muitos serão aprovados e milhares desaprovados. Mesmo alguns que andaram anos e anos na igreja, anos e anos aqui, sentados nos bancos, participando dos serviços na igreja, muitos destes, por suas injustiças, vão padecer junto com os injustos ímpios. Então nós não podemos nos enganar, porque Deus, Ele é absolutamente justo. Deus, por exemplo, nunca vai sofrer acusação injusta, é impossível. Nós vemos aí muitas pessoas no mundo tentando atribuir a Deus uma malignidade que não lhe pertence, né? Esse Deus de vocês é um Deus mau, porque afinal de contas crianças são mortas pelo mundo, guerras vêm à tona, homens morrem. Que Deus é esse, né? Que não acaba logo com tudo isso, não transforma logo tudo na bondade no ser humano. Deus que Deus é esse? Meus irmãos, só existem guerras, rumores de guerras, tragédias, mortes, não é por causa do Senhor, é por causa do homem. A culpa é toda do homem. Nós vamos ver isso até mais tarde hoje no Evangelho de João. A culpa é toda do homem, não é do Senhor. Porque quem pecou foi Adão e Eva, não foi Deus que enviou Satanás, que enviou a serpente para tentar Adão e Eva. Não foi. Foi eles que escolheram, pelo livre-arbítrio que possuíam naquele tempo, fizeram a sua escolha e pecaram contra o Senhor. E a partir de então, todo o ser humano já nasceu na condição do pecado, já nasceu caído, necessitando, portanto, que a justiça de Deus fosse feita sobre a sua vida. Ela foi feita de que forma? Como se Deus fosse fazer justiça sobre nós, meus irmãos, já estaríamos mortos, porque nós não suportaríamos o derramar do cálice da sua ira. Então Deus escolheu o seu Filho, para sobre o seu Filho colocar a justiça que Ele deveria fazer sobre nós. Ele fez sobre Cristo e derramou o cálice da sua ira sobre o seu próprio Filho, como a maior prova de amor que Ele poderia nos dar. Então Deus, meus irmãos, foi justo até mesmo com o seu Filho naquele madeiro, quando estava sobre Ele os pecados de toda a humanidade. Deus fez o quê? Deus ceifou sua vida naquele madeiro para fazer justiça por todos nós, para nos justificar e assim então nos conduzir ao perdão de pecados. Suas obras, decretos e juízos são perfeitos. A obra de Deus, meus irmãos, aquilo que Ele decretou antes da fundação do mundo e tem decretado na vida do homem, e os seus juízos são perfeitos. Não há absolutamente nada que Deus faça que seja injusto. Deus julgará segundo o seu padrão de justiça estabelecido na sua palavra. Meus irmãos, não se engane, o padrão de Deus é elevadíssimo. Deus nunca vai rebaixar o seu padrão para chegar no nosso padrão, de forma alguma. Nós é que devemos elevar o nosso padrão para tentar nos aproximar o máximo possível do padrão de Deus. Agora, o padrão de Deus, ele foi realizado naquele que foi capaz de cumprir todo o padrão de Deus, que foi Jesus Cristo. Então Jesus cumpriu toda a palavra por todos nós, porque nós não seríamos capazes, como o povo de Deus não foi no Antigo Testamento, de cumprir e obedecer toda a Escritura. Então na vida, na morte e na ressurreição de Cristo, Ele cumpriu toda a Escritura
por nós, em nosso lugar. Por quê? Porque o padrão de justiça de Deus, meus irmãos, estabelecido na sua palavra, é um padrão muito alto. A justiça de Deus é, portanto, prova de seu amor. Quando você vê seu filho fazendo alguma coisa errada e chama a atenção dele, você chama a atenção dele por quê? Porque você não gosta dele? Porque você gosta de pegar uma havaiana de vez em quando e dar uma chinelada nele? Porque você gosta de vez em quando dar aquele beliscão assim, acorda, rapaz. É porque você gosta de fazer isso? Não. É porque você quer ver o melhor para o seu filho e para a sua filha. E você só vai ver o melhor para o seu filho e para a sua filha se você o repreender nos momentos em que ele passa a andar por caminhos tortuosos. Deus faz a mesma coisa. Deus repreende seus filhos. Deus exorta seus filhos. Deus, ele chama a atenção dos seus filhos. E isso, meus irmãos, é prova do amor de Deus. Isso é prova da graça de Deus. Isso é prova da misericórdia de Deus. Isso é prova do cuidado de Deus. Jó vai dizer lá no capítulo 5, versículo 17 do seu livro, que boa coisa é ser disciplinado pelo Senhor. Que maravilha! Assim como o filho deveria se alegrar ao ser disciplinado pelos seus pais, nós devemos nos alegrar quando somos disciplinados pelo Senhor, meus irmãos, porque isso é prova do seu amor, isso é prova do seu cuidado. O julgamento de Deus nunca será injusto. Nunca será injusto. Quantos, meus irmãos, quantos, assim como Jesus narra em Mateus, no seu apocalipse profético ali, na sua mensagem profética dos últimos dias, que Jesus fala, muitos, quando eu voltar, estarão dizendo, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro, e ele vai dizer o quê? Aparta-te de mim, porque eu não lhe conheço. Vai ser injusto isso? De forma alguma. Vai ser justo, porque Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe e conhece todas as nossas ações, todas as nossas obras. Ao homem foi dada a oportunidade de ser absolvido. Ao homem foi dado em Cristo Jesus a oportunidade de ser absolvido. E na página 9, nós temos aí os últimos textos que ele vai trabalhar. No Salmo 9, versículos 7 a 8, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Provérbios, Eclesiastes 12, 14, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E por último, Jeremias 17, 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Isso é, meus irmãos, apenas uma introdução para entendermos um pouco do caráter de Deus, para que nós possamos depois entender no próximo item. Paul Washer vai falar sobre o caráter da humanidade. Ele trabalha o caráter de Deus, o caráter do homem, e depois ele vai trabalhar o Evangelho, o serviço do Evangelho, através do caráter de Deus, para consertar o caráter do homem. Alguma dúvida? Hein? Nenhuma? Que bom. Eu vou, próximo domingo, trazer para vocês um questionário para vocês levarem para casa e responderem. Vou trazer mesmo, não fiquem rindo não, estão pensando que estou brincando? Vou trazer um questionário para vocês vão levar para casa e vão responder já sobre essa primeira lição e já sobre a lição da semana que vem. Eu já vou trazer já para vocês levarem, já responderem e trazerem respondido. É bom para vocês terem o que fazer durante a semana, né? Fico aí só em celular o dia inteiro aí, WhatsApp, Netflix, né? Fica aí, então vocês vão ter mais algumas coisas para fazer na vida. Tá bom? Vamos orar. Eu peço
duas irmãs, por favor, após a minha oração, para prepararem a Santa Ceia para nós, tá bom? Duas irmãs voluntárias. Senhor, obrigado. Obrigado pelo início desta manhã, já estudando a Tua Palavra, já participando da Tua obra, ó Deus, de forma a entender o Teu caráter, entender Teus atributos, entender a maravilha que o Senhor é para nós. Abençoe-nos, ó Deus, que nada venha escapar dos nossos corações, possamos guardar na nossa mente a Tua boa e perfeita palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.